Enquanto preparava o jantar para toda a família da minha esposa, entrei na garagem para pegar mais cadeiras e ouvi o irmão dela dizer: "Ainda não consigo acreditar que você se casou com esse perdedor. O pai está certo. Você precisa se divorciar antes de ter filhos e ficar presa para sempre." Ela respondeu: "Calma, já estou cuidando disso. Meu advogado disse que podemos ficar com metade do negócio dele também." Voltei com as cadeiras e coloquei o sorriso perfeito mais falso da minha vida. 3 dias depois, meu WhatsApp foi inundado com 47 mensagens desesperadas. Bom, eu não sou do tipo que lava roupa suja online, mas estou sentado aqui às 3 da manhã com um copo de uísque, ainda descrente sobre como minha vida implodiu em apenas 3 dias. Preciso desabafar em algum lugar e vocês, estranhos amigos da internet, estão conseguindo ingressos na primeira fila do show. Bom, eu sou Lucas, tenho 34 anos. Eu construí meu negócio de construção do zero depois de abandonar a faculdade. Comecei só comigo e um caminhão velho. Agora tenho 5 equipes executando projetos em todo o condado. Nada grande, mas paga as contas e mais um pouco. Juliana, tem 32 anos, é minha esposa há 7 anos. Eu a sustentei durante a faculdade de Direito, pago mensalidade, aluguel, tudo enquanto construía meu negócio. Ela vem de uma família de classe média alta que nunca aprovou o cara da classe trabalhadora que sua filha trouxe para casa. Seu pai Gustavo é algum tipo de consultor financeiro, sua mãe Patrícia está no mercado imobiliário, e seu irmão Ricardo acha que seu diploma em administração o torna um presente de Deus para o capitalismo. Aqui está a coisa. Eu sempre soube que eles achavam que ela poderia fazer melhor. Os comentários paralelos sobre meu pequeno negócio ou perguntando quando eu voltaria para a escola nunca pararam. Mas Juliana sempre me defendeu. Ou assim pensei. Por último, sábado foi o jantar anual de primavera em nossa casa, uma tradição que Juliana insistiu em fazer para mostrar nossa casa para sua família. Passei a manhã preparando o quintal, lavando o deck com jato de pressão e ajudando a cozinhar. Tudo tinha que estar perfeito para sua família. Eu estava acordado desde as 6, preparando o defumador para o peito bovino. Eu estava maturando a seco a semana toda. Juliana estava mais tensa do que o normal, brigando comigo por pequenas coisas, mas eu contive o estresse habitual do jantar, em família. Todos chegaram por volta das 4. Os pais dela, o irmão dela, Ricardo e sua esposa, sua irmã mais nova Fernanda, que ainda está na pós-graduação. A mãe de Juliana imediatamente começou a criticar a disposição dos móveis da sala de estar, enquanto seu pai fazia perguntas incisivas sobre como os negócios estavam indo, com aquele tom que sugeria que ele estava esperando que eu admitisse o fracasso. Às 6, estávamos prontos para comer. Eu tinha arrumado a mesa de jantar com nossos pratos bonitos, aqueles que ganhamos como presentes de casamento e mal usamos, mas percebemos que precisávamos de mais 2 cadeiras da garagem. Enquanto eu saí pela porta lateral e ouvi vozes, Ricardo e Juliana estavam na frente da casa compartilhando um cigarro, o que era estranho, já que ela supostamente parou há 3 anos. Eu estava prestes a gritar quando ouvi meu nome. Eu congelei. Ricardo estava dizendo como ele ainda não conseguia acreditar que ela se casou comigo, e que o pai deles estava certo. Ela precisava se divorciar de mim antes de ter filhos e ficar presa para sempre. Mas o que Juliana disse em seguida foi como levar uma marretada no peito. Ela já estava trabalhando nisso e seu advogado disse que eles poderiam ficar com metade do meu negócio também. Eu fiquei lá, completamente entorpecido, enquanto riam sobre como eu não tinha ideia do que estava por vir. Eles continuaram falando algo sobre alguém chamado Felipe ser uma opção muito melhor para ela, e como ela desperdiçou seus melhores anos comigo, enquanto eu estava brincando de construção. Você já teve um momento em que toda a sua realidade simplesmente mudou de repente? Anos de casamento, as inúmeras noites em que fiquei acordado ajudando-a a estudar para os exames, as férias que pulamos para que ela pudesse pagar os livros de direito, os empregos extras que aceitei para cobrir, seus empréstimos estudantis. Tudo isso, de repente, parecia diferente na dura realidade que eu acabei de ouvir. Mas não gritei, não os confrontei. Algo dentro de mim gelou. Eu silenciosamente recuei, peguei 2 cadeiras dobráveis na garagem, respirei fundo 3 vezes e coloquei o sorriso mais falso da minha vida. Voltando para dentro, dei uma olhada em mim mesmo no espelho do corredor. Por fora, eu parecia perfeitamente normal. Então, o resto do jantar foi surreal. Servi vinho, cortei o peito bovino, ri das piadas terríveis do pai dela e observei minha esposa,
uma estranha do outro lado da mesa, agir como se tudo estivesse normal. Estudei seu rosto, tentando encontrar a mulher com quem me casei. Ela sempre olhou para mim com aquele desprezo mal disfarçado, ou eu estava vendo agora. Quando sua mãe elogiou a comida e pediu minha receita secreta, eu quase perdi o controle. 7 anos de jantares em família, e agora ela decide que eu posso ter algo que vale a pena saber? Eu expliquei o processo de envelhecimento a seco com precisão, mecânica, enquanto meu cérebro gritava. Em um ponto, sua irmã Fernanda me deu um olhar estranho, como se estivesse tentando descobrir alguma coisa. Ela sempre foi a única decente naquela família. Eu me pergunto se ela sabia. Depois da sobremesa, Ricardo fez um brinde à família e às mudanças futuras, olhando diretamente para Juliana com aquele sorrisinho presunçoso. Eu bati os copos e bebi, pensando em quão satisfatório seria quebrar aquele caule de cristal em seu rosto. Quando eles finalmente foram embora por volta das 11, Juliana começou a limpar, cantarolando para si mesma, cantarolando como se ela não tivesse acabado de destruir nossa vida inteira. Eu disse a ela que terminaria de lavar a louça e que ela deveria descansar um pouco. Ela beijou minha bochecha e disse que eu era um marido tão bom. A audácia quase fez eu vomitar. Depois que ela foi para a cama, eu verifiquei a senha do laptop. Dela. Era uma nova. Mas eu sabia que ela usava o mesmo padrão para a maioria das contas. Na terceira tentativa, eu estava nos e-mails para o advogado dela. Começou há 3 meses. O plano era entrar com o processo depois que ela garantiu uma parceria em sua empresa, usando minha renda para ajudar seu status e então se divorciar de mim. Havia planilhas documentando meus ativos comerciais, nossas contas, até mesmo um cronograma para o divórcio. E lá estava um registro de transferência mostrando que ela estava movendo pequenas quantias para uma conta separada por meses. Logo, abaixo dos valores que acionariam notificações. Advogado inteligente. Inteligente. Eu verifiquei nossas economias conjuntas. 20 mil faltando. O dinheiro que eu estava guardando para a expansão do negócio. Nosso futuro. Então, eu encontrei o texto com alguém salvo como D. Aparentemente, Felipe não era apenas um ajuste melhor. Ele já estava testando meu substituto. O texto voltou. 6 meses. 6 meses. Eu não dormi naquela noite ou na seguinte. Eu liguei para o trabalho dizendo que estava doente na segunda-feira, pela primeira vez em 3 anos, e me encontrei com um advogado de divórcio enquanto Juliana estava em casa. O cara do escritório, chamado Carlos, que um amigo recomendou, contei tudo a ele, mostrei as capturas de tela que eu havia tirado. Carlos explicou tudo diretamente. Em nosso estado, ela poderia potencialmente obter metade do valor do meu negócio, já que ele cresceu substancialmente durante nosso casamento, embora ela nunca tenha levantado um dedo para ajudar, embora eu o tenha construído do nada enquanto a sustentava na escola. Quando ele me disse o valor potencial do acordo, quase apaguei tudo o que construí, tudo pelo que me sacrifiquei, cortei pela metade e entreguei à mulher que estava planejando me deixar cego. Lembro de perguntar a Carlos. Então o que eu? Simplesmente me inclinei e aceitei? Ele começou a falar sobre acordos amigáveis e minimizar danos, mas eu já estava mentalmente perdido. Algo fundamental havia mudado dentro de mim naquela noite. Juliana perguntou se eu estava me sentindo melhor. Trouxe sopa para casa, agiu preocupada. Eu joguei junto. Disse que estava apenas cansado, provavelmente ficando doente. Ela sugeriu que eu fosse ao médico. A apresentação foi do Oscar. Eu acenei, agradeci por se importar, disse que a amava. Ela disse de volta sem hesitar. Aquelas 3 palavras sem sentido saindo de seus lábios, enquanto ela planejava minha execução financeira. Eu a observei rolando pelo Instagram enquanto estávamos sentados no sofá, parando para curtir uma foto nossa do último Natal que sua irmã postou. A legenda dizia: Objetivos de casal. Eu quase ri alto. Era como viver com um estranho, usando o rosto da minha esposa. Cada movimento, cada palavra parecia calculada. Ela sempre foi essa pessoa. Eu estava cego há 7 anos. Ou ela mudou? Isso importa? Aqui está a coisa. Eu nunca me considerei um homem vingativo. Quando os contratantes tentam me ferrar, geralmente corto relações e sigo em frente. Quando os clientes não pagam em dia, eu ainda trabalho com eles, mas isso era diferente. Isso não era um negócio. Essa era a minha vida. Enquanto eu estava acordado naquela segunda noite,
observando-a dormir pacificamente ao meu lado, provavelmente sonhando em gastar meu dinheiro com Felipe. Algo endureceu dentro de mim, uma clareza que eu nunca senti antes. Você vê? Juliana e sua família sempre me subestimaram. Eles viram as mãos calejadas e a falta de diploma e presumiram que eu era simples. Eles nunca entenderam que construir algo do nada requer inteligência, estratégia e paciência. Comecei a fazer ligações na manhã seguinte, primeiro para meu banco, depois para meu parceiro de negócios e depois para alguns clientes importantes. Ao meio-dia, eu tinha um plano se formando. No jantar, eu sabia exatamente o que ia fazer. Juliana quer guerra? Bem, mas ela está trazendo uma faca de manteiga para uma briga de motosserra. Isso não é mais sobre dinheiro, é sobre mostrar a ela e toda a sua família exatamente quem eles decidiram que o perdedor era. Quem eles desprezaram por 7 anos estava prestes a dar a eles uma masterclass com altas consequências. Então, aqui estou eu, 3 dias depois daquele jantar, finalizando meu projeto para demolição. E assim como qualquer bom projeto de construção, você precisa estabelecer as bases antes de construir. Amanhã tudo muda. Juliana acha que ela tem tudo planejado, mas ela não tem ideia do que está por vir, nem sua família ou Felipe. Quem quer que seja. Eu apoiei os sonhos dela por 7 anos, e agora eu consigo ver os dela desmoronando em tempo real. Atualização. Primeiro, obrigado por todo o apoio na minha última postagem. Nunca esperei esse tipo de resposta. Para aqueles perguntando se eu me acalmei ou se estou pensando mais claramente agora, não, ainda estou chateado. Ainda estou seguindo em frente, apenas mais estrategicamente agora. Olha, quando você constrói algo com suas mãos, você aprende que a pressa só cria problemas que você terá que consertar mais tarde. Vingança é da mesma forma, precisa de uma fundação adequada. Na manhã seguinte que eu postei, Juliana saiu para o trabalho como qualquer dia normal. Me deu um beijo de despedida, me lembrou de ligar para o encanador sobre aquela torneira, com vazamento no banheiro de hóspedes e perguntou se eu poderia buscá-la na lavanderia. A normalidade absoluta foi surreal, como assistir alguém sonâmbulo em um campo minado. Eles se plantaram. Assim que o carro dela saiu da garagem, eu cheguei ao trabalho. A primeira coisa a fazer era garantir meu negócio real. Liguei para meu contador para uma reunião de emergência na cafeteria na rua do meu escritório. De jeito nenhum eu estava fazendo isso pelo telefone ou no meu local de trabalho, onde os funcionários poderiam ouvir. Aqui está a questão. Quando você está construindo um negócio enquanto apoia alguém na escola, você faz concessões. Às vezes você não documenta tudo perfeitamente. Às vezes você corta atalhos na papelada porque está exausto de trabalhar 14 horas por dia. Juliana sabia que isso tinha ajudado, até mesmo com algumas de nossas primeiras declarações de impostos, quando não podíamos pagar um contador adequado. A reunião com meu contador no café estava abrindo minha mente. Vamos chamá-lo de José. Ele parecia que não dormia há dias. Acontece que Juliana já o havia contatado, fazendo perguntas inocentes sobre métodos de avaliação de negócios e documentação de propriedade, alegando que estava me ajudando a me preparar para uma potencial reunião com investidores. José, sem saber o que estava acontecendo, deu a ela algumas informações superficiais, mas se sentiu desconfortável o suficiente para sinalizar quando eu disse a ele o que realmente estava acontecendo. A cor sumiu de seu rosto. Lucas, preciso lhe mostrar uma coisa, ele disse pegando seu tablet. Ele abriu uma série de documentos mostrando minhas transações comerciais dos últimos 3 anos. Esses destacados não batem muito. Acontece que Juliana estava fazendo mais do que apenas planejar um divórcio. Ela estava criando um rastro de papel para fazer parecer que eu estava administrando mal os fundos comerciais. Pequenas discrepâncias nas datas, valores movidos entre contas em horários estranhos, faturas com numeração inconsistente, nada de ilegal. Ela era inteligente demais para isso, mas o suficiente para fazer as coisas parecerem confusas no tribunal. De divórcio, o suficiente para justificar a contratação de um contador forense que me custaria milhares e não encontraria absolutamente nada de errado, mas prolongaria os procedimentos por meses. José e eu passamos 3 horas documentando tudo corretamente, criando trilhas claras mostrando que todas as transações eram legítimas. Aceleramos os pagamentos aos fornecedores, pagamos empréstimos de equipamentos fora do início e documentado o completo não envolvimento de Juliana na operação comercial. Enquanto trabalhávamos, recebi uma mensagem de texto de Fernanda, irmã de Juliana.
Isso era incomum, sempre fomos amigáveis, mas raramente mandamos mensagens diretamente. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para um café em breve. Disse que precisava conversar sobre algo importante. Concordei em sábado de manhã, me perguntando o que era isso, sobre a próxima parada no banco. Eu estava pensando em algo que o irmão de Juliana, Ricardo, disse naquele jantar. Um comentário sobre seus pais a ajudando quando o tempo vem. Eu tive um palpite, e palpites na construção muitas vezes salvam sua bunda. No banco, falei com nosso consultor financeiro que confirmou o que eu suspeitava. Juliana tinha solicitado uma linha de crédito com garantia hipotecária contra nossa casa 2 semanas atrás. A casa que está principalmente em meu nome, porque eu fiz o pagamento inicial com economias pré-casamento. A casa que eu mesmo reformei, adicionando quase 100 mil em valor. Eu ainda estava listado como signatário obrigatório, mas a papelada estava se movendo pelo sistema. Por mais uma semana, e ela teria tido acesso a cerca de 200 mil em dinheiro que eu seria parcialmente responsável por pagar. O consultor pareceu desconfortável quando expliquei que não autorizei isso. Depois de mostrar minha identidade e certidão de casamento, consegui cancelar o pedido e então movi metade de nossas economias conjuntas para minha conta pessoal, exatamente o valor que eu havia contribuído. É insignificante, talvez, mas é muito menos do que ela estava planejando tirar. Quando cheguei em casa, eu fiz algo do qual não me orgulho, mas em tempos desesperados, tudo isso vale. Instalei pequenos dispositivos de gravação em nossa sala, de estar, quarto e sala, completamente legais em nosso estado, já que é minha casa também, mas definitivamente cruza uma linha ética. Eu também instalei uma câmera em nosso escritório em casa, inclinada em direção à mesa dela, então levei o cachorro para passear pela vizinhança, como se nada estivesse errado. Acenei para os vizinhos, joguei uma bola com o filho dos Souza, peguei o cocô do cachorro com um saquinho plástico, enquanto planejava casualmente o desmantelamento completo do meu casamento. Coisas normais de terça-feira. Naquela noite, durante o jantar, Juliana parecia distraída, verificando seu telefone constantemente. Quando perguntei sobre o dia dela, ela deu respostas vagas. Então, seu telefone tocou novamente e eu vislumbrei o nome. Felipe. Quem é Felipe? Eu perguntei, mantendo minha voz casual enquanto pegava mais macarrão. O garfo parou na metade do caminho para sua boca, só por um segundo. Novo cliente na empresa. Caso urgente. Então, ela colocou o telefone virado para baixo, na mesa. Aquela leve hesitação me disse tudo. 7 anos com alguém, você percebe isso. Deve ser importante se ele está mandando mensagem para você durante o jantar. Eu disse ainda, senhor marido relaxado. Ela me deu aquele sorriso tenso. Você sabe como é, algumas pessoas não respeitam limites. A ironia quase me fez engasgar com meu pão de alho. Depois do jantar, ela disse que precisava terminar um trabalho e desapareceu no escritório em casa. Eu limpei a cozinha, fazendo barulho suficiente para que ela pensasse que eu estava ocupado. Então, silenciosamente, me mudei para o corredor, perto da porta do escritório, que ela deixou um pouco entreaberta. Eu podia ouvir sua voz baixa e íntima. Não pode simplesmente ligar quando quiser. Não, ele não suspeita de nada. Só tenha paciência, sim. Eu também sinto sua falta. Cada palavra era outro prego no caixão de quaisquer sentimentos que eu ainda tivesse por ela. A raiva que eu estava reprimindo ameaçava transbordar. Eu queria arrombar aquela porta para confrontá-la, para acabar com essa farsa agora mesmo. Mas isso teria arruinado tudo. Então eu fui embora de volta para a cozinha, abri a torneira, fingi lavar mais pratos enquanto planejava meus próximos movimentos. Aqui está a questão. Sobre construção, o tempo importa. Despeje concreto muito cedo depois da chuva. Não. Vai endurecer direito. Apresse a estrutura e toda a estrutura está comprometida. Esta vingança precisava de tempo para curar adequadamente. Na quarta-feira de manhã, eu acidentalmente deixei os papéis do divórcio que eu tinha impresso, visíveis na minha mesa de cabeceira, não preenchidos, apenas os formulários padrão, do site do condado. Quando voltei do meu banho, eles estavam ligeiramente movidos. Ela olhou para eles, mas ela não disse nada. Nem eu. No trabalho, eu silenciosamente comecei a preparação. Pedi favores de clientes que me deviam, não por dinheiro, por informações. Acontece que Felipe não era apenas um cara aleatório. Ele era um próximo amigo do irmão de Juliana, Ricardo. Eles foram para a faculdade juntos.
Ele veio do mesmo tipo de lugar que a família dela. Era o tipo de cara que os pais dela sempre quiseram. E é aqui que fica interessante. Felipe esteve em vários eventos familiares que eu pulei ao longo dos anos porque estava trabalhando. Em festas de aniversário, viagens, até mesmo um cruzeiro. Eu não pude ir porque estava terminando um grande projeto. O projeto que realmente estabeleceu meu negócio. Através de um conhecido em comum, eu descobri que Felipe e Juliana namoraram brevemente na faculdade antes de nos conhecermos. As peças estavam se encaixando. Isso não era apenas um caso, era um jogo longo. Enquanto eu investigava tudo isso, eu também criei uma planilha detalhada documentando cada centavo que gastei, sustentando Juliana, com mensalidades escolares, livros, o laptop que comprei para ela se formar, o curso preparatório para o exame da OAB, os ternos da entrevista, os inúmeros Ubers para casa depois das sessões de estudo tarde da noite, porque eu não a queria no transporte público depois de escurecer. Total geral, 143,6 mil reais, sem incluir os juros que eu poderia ter ganho se tivesse investido esse dinheiro em meu negócio. Em vez disso, naquela noite, Juliana iniciou o sexo pela primeira vez em meses. Eu quase ri do momento. Isso era parte do plano dela para me manter distraído e satisfeito enquanto ela organizava minha execução financeira. Eu fui junto com isso, agindo como esperado, não sentindo nada além de desapego, enquanto ela fingia paixão. Depois, enquanto ela dormia, eu sentei no escuro, olhando para o ventilador de teto, contando rotações em vez de ovelhas. Um pensamento continuou circulando. Há quanto tempo nosso casamento era uma mentira? Era sempre transacional para ela. Eu era apenas um trampolim. Na quinta-feira de manhã, trouxe meu café e encontrei com Fernanda. Cheguei cedo, checando o Reddit no meu telefone enquanto esperava o apoio de vocês, estranhos amigos da internet. Ainda estava fluindo algumas medidas, extremas sugeridas que eu nunca consideraria. Outros compartilharam histórias semelhantes, que fizeram as minhas parecerem mansas. Em comparação, a solidariedade ajudou de alguma forma. Fernanda chegou parecendo nervosa. Ela sempre foi a estranha naquela família, mais genuína, menos preocupada com as aparências. Ela pediu uma bebida de café e escolheu um muffin enquanto conversava um pouco. Finalmente, ela respirou fundo. O que ela me disse em seguida confirmou tudo o que eu imaginava sobre Juliana e Felipe. Por meses, eles estiveram juntos na casa do lago de seus pais durante aquele fim de semana em família, que eu perdi por causa de uma emergência de danos causados pela água em um local de trabalho. Ela confrontou Juliana, que jurou que foi um erro único, mas não foi. Juliana confidenciou a Fernanda, bêbada, recente, após um jantar em família que eu também perdi. Contou a ela todo o plano. Fernanda estava me contando tudo porque ela não conseguia mais suportar. Disse que sempre gostou de mim. Pensou que eu era bom para sua irmã. Não conseguia entender por que sua família nunca me deu uma chance justa. Agradeci a ela por sua honestidade. Tomei cuidado para não revelar que eu já sabia da maioria disso. Pedi a ela para manter nossa conversa entre nós. Ela concordou, parecendo aliviada por desabafar. Enquanto saía, ela me abraçou e sussurrou que sentia muito. Foi a primeira conexão humana genuína que senti em dias. Na quinta-feira à noite, coloquei a próxima fase em movimento. Criei uma emergência empresarial falsa, chamando Juliana, dizendo que eu precisava de todas as mãos no convés para uma reunião de crise. Na noite seguinte, um grande cliente ameaçando desistir de um potencial desastre financeiro precisava do apoio dela e do conselho de sua família. Ela hesitou, disse que tinha planos. Eu insisti mais, deixei minha voz falhar um pouco. Disse que estava com medo de perder tudo que construímos. Joguei com sua culpa. Ela cedeu. Concordou em organizar um jantar de emergência em família na sexta-feira à noite. Disse que ligaria para seus pais e Ricardo. Sexta-feira perfeita, de manhã, dei os retoques finais nos meus preparativos. Arrumei a sala de jantar com impressões escondidas em uma pasta perto do meu assento. Carreguei todas as evidências em um tablet. Capturas de tela, gravações, registros financeiros, tudo. Peguei sua sobremesa favorita daquela padaria do outro lado da cidade, que ela tanto ama. No trabalho, me certifiquei de que tudo estava em ordem. Tive uma conversa franca com meu parceiro de negócios, Carlos, que ficou compreensivelmente chocado, mas me apoiou totalmente. Éramos amigos desde o ensino médio. Ele sabia o que a escola de Juliana tinha me custado. Quando cheguei em casa, Juliana já estava lá,
arrumando a mesa com nossos bons pratos. Novamente, a simetria não passou despercebida para mim. Outro. Jantar em família, mesmo palco, peça completamente diferente prestes a se desenrolar. Ela parecia nervosa, checando seu telefone constantemente. Quando perguntei se todos estavam confirmados para o jantar, ela assentiu distraidamente, disse que seus pais estavam trazendo vinho e Ricardo e sua esposa também estariam lá. Eu sugeri convidar Fernanda também. Juliana pareceu surpresa, mas concordou, mandando mensagem para sua irmã enquanto eu observava. A gangue estaria toda lá, perfeito. Enquanto eu subia para tomar banho e me trocar, Juliana me chamou perguntando qual era o problema do cliente. Especificamente, para que ela pudesse preparar seus pensamentos. Eu disse a ela que explicaria tudo durante o jantar. Queria passar por isso apenas uma vez, com todos os presentes, sob o chuveiro. Eu ensaiei o que eu diria, como eu apresentaria as evidências, a ordem das revelações para o impacto máximo. Parecia surreal, como planejar uma apresentação para a reunião de cliente mais badalada de todos os tempos. Eu me vesti com as roupas que Juliana tinha sempre dito que me fazia parecer mais profissional. Jeans escuro, sapatos de couro azuis abotoados em vez de botas de trabalho. O figurino para minha apresentação final como seu marido amoroso. Lá embaixo, eu podia ouvi-la no telefone em tons baixos. Graças ao gravador na sala de estar, eu seria capaz de rever essa conversa mais tarde, se necessário. Mas eu já sabia com quem ela estava falando. Já sabia o que ela estava dizendo. Deixe-a ter esse último momento de pensar que ela está no controle. Deixe-a tranquilizar Felipe de que tudo está indo conforme o planejado. Deixe ela acreditar nessas horas finais que ela é a pessoa mais inteligente da sala. A campainha tocou. Juliana pulou rapidamente, encerrando sua ligação. Seus pais chegaram primeiro, seu pai trazendo uma garrafa de vinho cara como prometido. Ele apertou minha mão com o mesmo aperto condescendente, já perguntando sobre essa emergência de negócios, com satisfação mal disfarçada em sua voz. Ricardo e sua esposa chegaram em seguida, seguidos logo por Fernanda, que não conseguia me olhar. A gangue estava toda aqui, todos os jogadores em posição. Enquanto nos movíamos para a sala de jantar, Juliana colocou a mão no meu braço, perguntando se eu estava bem. A preocupação em sua voz soou tão genuína que, por uma fração de segundo, eu quase duvidei de tudo. Quase me perguntei se eu tinha construído uma elaborada teoria da conspiração a partir de coincidências e mal-entendidos. Então seu telefone vibrou em seu bolso. Eu vi o nome de Felipe piscar na tela antes que ela rapidamente o silenciasse, e qualquer último resquício de dúvida evaporou. Eu sentei na cabeceira da mesa, a pasta de evidências ao lado do meu prato. Juliana sentou-se à minha direita, seu pai à minha esquerda. A simetria era perfeita, assim como o jantar onde descobri sua traição. Mas agora eu era o único com segredos. Enquanto a mãe de Juliana perguntou sobre a opção de vinho, eu peguei Fernanda me observando com uma expressão estranha. Parte curiosidade, parte medo. Ela sabia que algo estava por vir. Levantei a taça de vinho na mão e todos ficaram em silêncio, esperando que eu explicasse a emergência comercial. Eu sorri para cada um deles por vez, deixando Juliana para o final. Antes de chegarmos ao motivo pelo qual convoquei esta reunião, eu disse, levantando minha taça. Eu gostaria de propor um brinde à família, pela lealdade e por finalmente ver as coisas claramente. A confusão em seus rostos era apenas o começo. Eles não tinham ideia do que viria a seguir, e nem Juliana. Atualização final. Eu estou olhando para o meu telefone pela última vez, observando o contador de mensagens subir. Eu prometi contar o que aconteceu naquele jantar, e foi selvagem. Eu apenas levantei meu copo naquele brinde. A família, lealdade e finalmente ver as coisas claramente. A confusão em todos os rostos não tinha preço. Sentei-me calmamente e tomei um gole do Ziei. Vinho caro de Gustavo. Então, sobre essa emergência empresarial, mencionei. Juliana apertou minha mão encorajadoramente. O desempenho absoluto disso, quase tive que admirar seu comprometimento. Bem, continuei, puxando meu tablet. Descobri alguns problemas sérios que ameaçam tudo o que construí. Problemas se desenvolvendo bem debaixo do meu nariz. Gustavo se inclinou, para frente com uma presunção mal contida. Problemas financeiros, problemas de fluxo de caixa. Eu sempre disse que seu modelo de negócios parecia precário. Na verdade, eu disse, conectando meu tablet na nossa TV. O problema não é com meu negócio, é com meu casamento. A sala ficou em silêncio. A mão de Juliana congelou na minha.
Lucas, o que você está fazendo? Ela sussurrou. Aqui está. A coisa. Quando você está demolindo uma estrutura, você não começa pelo telhado. Você mina a fundação primeiro. Então, eu toquei a gravação de Juliana e Ricardo do jantar anterior, suas vozes enchendo a sala. Ricardo dizendo que ela precisava se divorciar de mim antes de ter filhos e ficar presa para sempre. Juliana respondendo que ela já estava trabalhando nisso e que seu advogado disse que eles poderiam ficar com metade do meu negócio também. Eu observei cada rosto ao redor da mesa. Ricardo empalideceu, a mãe de Juliana cobriu a boca, a mandíbula, de Gustavo cerrou, Fernanda fechou os olhos como se estivesse assistindo a um acidente de carro que ela sabia que estava chegando, e Juliana apenas ficou sentada lá, paralisada, enquanto seu plano cuidadosamente construído implodia. Em seguida, eu mostrei capturas de tela de seus textos com Felipe, cuidadosamente editados, mas ainda condenando. 6 meses, eu disse baixinho. 6 meses. Você tem visto ele enquanto eu tenho trabalhado cerca de 60 horas por semana. Eu me virei. Para os pais dela. Você sabia que ela estava me traindo ou apenas que ela estava planejando se divorciar de mim? Gustavo tentou interromper, mas eu não tinha terminado. Eu deslizei para minha planilha. Cada centavo que gastei para manter Juliana na escola, 143.600, foi isso que investi em nosso futuro. Eu disse enquanto construía meu negócio do nada. Próxima tela. Documentação de sua conta bancária. Secreta e o pedido de capital próprio cancelado. E foi assim que ela planejou me agradecer. O silêncio foi ensurdecedor. Então, 3 coisas aconteceram quase simultaneamente. Gustavo levantou-se, jogando sua cadeira para trás. Isso é ridículo. Juliana, estamos saindo! Juliana agarrou meu braço. Lucas, por favor, eu posso explicar. E Ricardo, o covarde, tentou apagar mensagens debaixo da mesa. Eu apontei para ele. Aquelas mensagens que você está apagando, eu já as tenho todas. Às vezes que você a ajudou a planejar isso. Ricardo congelou. Então olhou para sua esposa, que o encarou com o horror crescente. Juliana mudou de tática. Não foi assim, ela disse, lágrimas se formando. Eu estava confusa. Infeliz, nós temos nos distanciado por anos. Nos distanciando? Eu ecoei, enquanto eu estava pagando pela sua educação, enquanto eu estava construindo um futuro para nós. Eu não tinha planejado perder a calma, mas algo quebrou. 7 anos, eu disse, abaixando minha voz. 7 anos eu acreditei em nós, e todo esse tempo eu era apenas um trampolim. O pai dela entrou. Quaisquer problemas que vocês dois tenham estão entre vocês, mas se você acha que pode intimidar, minha filha com esta emboscada, você está enganado, temos recursos, você não pode imaginar. Eu ri. Recursos? Você quer dizer como os 20 mil que ela roubou da nossa conta conjunta? Ou o que ela tentou tirar contra a minha casa? Enquanto Gustavo reclamava sobre tudo o que eles fizeram por nós, notei Juliana mandando mensagem por baixo da mesa. Foi quando soltei a bomba final. Juliana, te contou que Felipe também é casado? Eu disse casualmente. A sala ficou parada. Até Gustavo parou no meio da frase. Sim, descobri isso ontem. O nome da esposa dele é Rachel, muito compreensivo quando mostrei a ela a mensagem entre o marido dela e minha esposa. O rosto de Juliana ficou sem cor. Você? Ela perguntou. Nós tomamos café ontem. Parecia justo. Ela deveria saber. Foi quando Gustavo perdeu o controle. Agarrou a ponta da minha mesa de jantar, a que eu construí à mão, e a virei. Comida, vinho, pratos, tudo voou. Juliana gritou, sua mãe engasgou, Ricardo pulou para trás. Eu apenas sentei lá, estranhamente, calmo, observando 7 anos de fingimento ao nosso redor. Fernanda foi a única que se moveu para ajudar a limpar. Nossos olhos se encontraram através da bagunça, e ela me deu um pequeno aceno de respeito, entendendo. Eu não conseguia dizer nada. Gustavo apontou para mim, dedo tremendo. Você acha que venceu? Você não é nada. Você constrói coisas com suas mãos porque você não era inteligente o suficiente para a faculdade. Minha filha fez a pior escolha da vida dela ficando com você, mas vamos consertar isso. Eu me levantei devagar. Eu posso trabalhar com minhas mãos, Gustavo, mas pelo menos eu construí algo real.
O que você construiu, além de uma família de mentirosos? Ele se lançou contra mim. Na verdade, tentou me dar um soco. Ricardo o pegou segurando-o enquanto ele vomitava ameaças sobre advogados. Juliana continuou dizendo: Lucas, por favor, vamos conversar em particular. Não é assim que eu queria, ela disse. Como você queria se divorciar de mim, para ficar com metade de tudo que eu construí? Eu balancei minha cabeça. Não há nada para falar. Eu abri a porta da frente. Eu acho que você deveria. Todos saiam agora. Ricardo arrastou seu pai para fora. Fernanda foi a última a sair, parando na porta. Sinto muito, ela disse baixinho. Eu sempre pensei que você merecia algo melhor. Então éramos só Juliana e eu em nossa sala de jantar destruída. Para onde você vai? Ela perguntou, sua voz baixa. Eu já tenho um quarto de hotel. Eu disse. Vou voltar para pegar minhas coisas amanhã, quando você estiver no trabalho. Você planejou tudo isso? Ela sussurrou. Eu aprendi com os melhores, eu respondi, pegando minha mala de viagem pré-embalada enquanto eu saía. Ela gritou atrás de mim. Você vai se arrepender disso! Meu pai não estava blefando sobre os advogados. Eu não respondi. Algumas fundações estão muito danificadas para reconstruir. Naquela noite no hotel, eu dormi melhor do que eu tinha dormido em meses. No dia seguinte, eu voltei, enquanto Juliana estava no trabalho. Arrumei o que importava: roupas, ferramentas, fotos de família, meu cachorro, coisas, e deixei minha chave no balcão. Eu já tinha alugado um pequeno apartamento perto da minha oficina. Não me escondendo, apenas criando espaço. Liguei para meus funcionários e expliquei que estaria trabalhando remotamente, lidando com assuntos pessoais por 2 dias. Fiquei longe das redes sociais, ignorei e-mails, focado em definir meu novo lugar. O cachorro se adaptou rapidamente. Os animais sabem quando algo está errado em uma casa. Na terceira manhã, eu finalmente liguei meu telefone novamente. Ele imediatamente começou a vibrar. 47 mensagens do WhatsApp de Juliana, variando de furiosas a implorando. As primeiras eram todas em letras maiúsculas. Raiva. Como você ousa me envergonhar desse jeito? E você arruinou tudo. Depois mudaram. Lucas, por favor, me ligue. Precisamos conversar. E eu sei que cometi um erro, mas podemos resolver isso. Na mensagem 30, ela estava barganhando. Eu vou para a terapia. Eu vou cortar minha família, por favor. Fale comigo. A mensagem 45 era simples. Desculpe. As 2 últimas chegaram às 3h14. Contei a Felipe tudo sobre o dinheiro, sobre os planos de divórcio. Ele disse que ainda deveríamos ficar juntos e então ligou para terminar as coisas. Estou tentando salvar meu casamento com Rachel. Não tenho ninguém agora. Lia sem responder, sentindo nada além de cansaço. Não satisfação, não vingança, apenas vazio, como terminar um trabalho difícil e perceber que o cliente nunca apreciará o trabalho. Enquanto eu rolava, outra mensagem apareceu. Lucas, eu sei que você leu isso. Por favor, me diga o que você quer. Dinheiro, a casa, eu assino o que você quiser. Depois de tudo, ela ainda não entendeu. Isso nunca foi sobre dinheiro, foi sobre traição. Anos desperdiçados e roubados. Eu finalmente respondi. Já enviei os papéis do divórcio para seu escritório. Tudo o que eu quero é que isso acabe. Rápido. A resposta dela veio instantaneamente. Podemos nos encontrar, por favor? Só uma conversa? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Meu advogado, Rachel, a esposa de Felipe, entrou em contato com ele depois que eu mostrei a ela as evidências. Ela fez sua própria investigação e descobriu que Felipe tinha feito esquemas semelhantes com outras mulheres. Ela queria comparar notas para nossos procedimentos de divórcio. Enquanto ele falava, eu olhei ao redor do meu apartamento escasso. Um colchão no chão, caixas desempacotadas, o cachorro me observando com olhos pacientes. Não era assim que eu imaginaria minha vida aos 34 anos, começando de novo. Mas às vezes você tem que destruir tudo para consertar uma fundação comprometida. Concordei em encontrar Rachel para um café porque há solidariedade e traição compartilhada. Depois de desligar, eu enviei a Juliana uma última mensagem. Não há nada para falar sobre o casamento ter acabado. Por favor, direcione todas as comunicações futuras para nossos advogados. Então eu bloqueei o número dela. Naquela tarde,
levei o cachorro para passear. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Fernanda. Ouvi dizer que você se mudou. Juliana está morando com nossos pais. O pai está em guerra, mas a mãe finalmente está fazendo perguntas sobre o que realmente aconteceu. Acho que a fachada de filha perfeita dele está rachando. Eu respondi: obrigada por me avisar. Espero que você esteja bem com tudo isso. A resposta dela: estou melhor do que bem. Na verdade, finalmente contei a eles que estou abandonando o programa que eles escolheram para eu seguir. O que realmente quero. Acho que sua coragem foi contagiante. Enquanto o sol se punha, eu observava meu cachorro explorar, abanando o rabo sem se importar. 7 anos se passaram. Incontáveis horas de trabalho, um futuro planejado e destruído. Mas também a liberdade, a verdade, uma chance de reconstruir algo autêntico. Meu telefone tocou. Rachel confirmando nosso café. Meetup com um link para um grupo de apoio para pessoas lidando com divórcios envolvendo fraude financeira. Aparentemente, é mais comum do que eu imaginava. Guardei meu telefone no bolso e chamei o cachorro. Hora de voltar. Fazer o jantar. Talvez desempacotar. Pequenos passos, um dia de cada vez. Como qualquer bom projeto de construção, a fundação vem primeiro, e desta vez estou me certificando de que ela seja sólida. Agora me diz, se você descobrisse que seu parceiro ou sua parceira está te traindo e planejando roubar metade do que você construiu, como reagiria? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!